Bonito pra Chover é uma coletânea de 26 artigos e ensaios. O livro mostra pelo avesso a irreverência do povo cearense e levanta questões como a migração do sertanejo, a força da mulher e figuras míticas como a Iracema de José de Alencar. A obra será apresentada nessa edição do programa Literato pelo jornalista, professor e doutor em semiótica pela PUC, Gilmar de Carvalho. Ele é autor de mais de 10 livros sobre cultura popular e literatura de cordel. O programa tem a mediação do jornalista Augusto César Costa e, como debatedores, o professor e jornalista Alto Filho e o arquiteto José Pepe Capelo Filho. O debate, promovido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, conta ainda com a participação da plateia, que formulará perguntas que serão respondidas pelos convidados. Sobretudo, muito interessante estarmos recebendo o Gilmar aqui hoje e alguns dos ensaístas que estão aqui, o Ismael, o Martini, para conversar sobre o livro, porque esta é uma das raras ocasiões em que a cultura cearense é estudada e debatida. O cearense não é exatamente conhecido pela sua dedicação à preservação histórica. É muito episódico isso na cultura cearense. Na cultura de Fortaleza, então, isso é mais raro. E haver essa edição hoje é muito auspicioso. Essa ideia é sua, original, foi você que propôs isso à Fundação Demócrito Rocha, que é a editora do livro? Boa noite. A ideia deste livro, ela surgiu no Laboratório de Estudos da Oralidade, do qual fazem parte o professor Ismael Por Deus, a professora Martini, a professora Elba Braga Ramalho e eu. Então, nós constatamos esta lacuna nos estudos sobre a cultura cearense, que poderíamos dar uma contribuição. Não se trata de um livro definitivo, mas de mais um livro que vai abrir possibilidades para outras leituras e para outros livros sobre a cultura cearense. O que nos motivou foi exatamente esta lacuna e um desejo de refletir, de contribuir para essas discussões sobre a cultura cearense. E o meu papel foi de organizador, inclusive eu não assino nenhum ensaio, apenas uma apresentação, mas eu acredito que nós tenhamos escolhido bem as 26 pessoas. Existem lacunas, e vão existir em todos os livros que serão feitos, mas foi muito mais um desejo de provocar uma discussão e aproveitando a possibilidade de uma editora, já que cada vez se torna mais difícil publicar livros. Isso é uma coisa que a gente vai discutindo ao longo da noite, mas o ponto de partida foi esse, um desejo de contribuir, interferir e deixar as nossas marcas, as marcas dos 26 autores e a marca do organizador no trabalho. O livro parece uma revelação, quer dizer, é extremamente interessante, porque é sobretudo uma revelação, a maior parte dos ensaios faz uma revelação de uma cultura que não mais existe. Uma cultura que originando-se no interior do estado ou radicando-se aqui em Fortaleza, ela dissolveu-se no tempo. Ela não fez uma ponte de ligação, uma conexão com a atualidade. E é por isso que talvez a gente perceba hoje na cultura urbana, de Fortaleza sobretudo, um certo barbarismo, uma certa decadência dos costumes, digamos assim. E talvez isso provoque uma crise de identidade do cearense, coisa que não é tão evidente, por exemplo, no vizinho estado do Pernambuco, onde existe um processo mais avançado, mais rotineiro de refletir sobre a própria realidade. Mas foi intencional não parar para fazer essa conexão, não incluir ensaios que fizessem essa conexão com a atualidade, com a falada modernidade, e deixar isso fixado mais numa análise primária, das fontes primárias, os índios no Ceará, os negros no Ceará. Augusto, eu diria que a conexão, pelo menos foi tentada em alguns ensaios sobre a política, ensaios sobre a mídia,
o ensaio sobre as ideias. Em algum momento, essa questão da contemporaneidade, ela perpassa o trabalho, né? Agora, como você falou, houve um desgaste muito grande e a gente, na verdade, nós falávamos antes de virmos para esta sala tão acolhedora e com a plateia tão atenta, nós falávamos de algo que o Chico Buarque já falou há algum tempo atrás, que foi exatamente a perda da delicadeza, né? Então, o Pepe levantava essa questão e exatamente, talvez a perda da delicadeza resulte nessa barbárie que você se referiu, né? Numa cidade extremamente violenta e talvez a gente possa colocar, eu não sou sociólogo, mas compreender como causa dessa violência, essa concentração perversa de renda, a insensibilidade das elites e uma série de questões que agudizam esta sua colocação, que é oportuna. Mas eu vou passar a palavra para o Alto para fazer a rodada de perguntas, depois o Pepe faz a primeira pergunta dele. O papel do debatedor, ele é um tanto ingrato quando se tem afeição e admiração incondicionais pelos seus autores. Mas vou ver se cumpro esta tarefa. E começaria, Gilmar, partindo da sua apresentação. Na sua apresentação, você diz que o livro pretende superar o senso comum na análise da realidade sobre a qual se debruça, que é a cultura cearense. Presumindo, portanto, pela leitura que eu faço, que o trato dessas questões anteriormente foi feita no terreno do senso comum. Em seguida, você diz que os 26 autores, os 26 olhares sobre o Ceará, desmontam estereótipos. Portanto, além de superar o senso comum, vai desmontar os estereótipos, que podem ser produto do senso comum, mas podem ser produto de uma metodologia pretensamente científica, que se pretenda científica e que termine não desvelando a realidade, mas criando estereótipos. E, finalmente, você diz no prefácio que o livro pretende ir além do impressionismo que tem marcado a maioria dos trabalhos nesse sentido. Então, são 3 compromissos que eu reputo como muito ousados diante do que se publicou. O Augusto disse aqui que nós conhecíamos pouco a cultura do Ceará, no sentido, eu acho, dos nós leitores. Isso. Mas, na verdade, nós temos, pelo menos esse é meu juízo de valor, trabalhos de muita profundidade sobre o Ceará. E eu fiz questão de trazer um. Eu, como sou o mais velho aqui, até agradeço a sua delicadeza de me pôr na sua geração, fiquei muito honrado, não só porque fazer parte da sua geração é muito desvanecedor, mas pela idade. Não é? Eu trago aqui um livrinho chamado A Província e o Naturalismo, escrito por José Ramos Tiorão, que hoje é mais conhecido como historiador de música. Esse livro é de 1966. Eu considero esse um livro impressionante sobre a cultura literária do Ceará. Até porque, como muitas de vocês sabem, o Ceará tem uma peculiaridade no terreno literário e no terreno cultural. Exato. Pelo Ceará, se introduziu no Brasil o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo. O positivismo também veio pelo Sul, pelo Rio Grande. Mas aqui no Ceará, nós introduzimos o naturalismo no Brasil. E o simbolismo, a poesia simbolista, ela nasce concomitante aqui e no Sul. E são fenômenos do século passado. O Zé Ramos Tiorão se debruça sobre esse assunto. Né? Há um outro autor, que o Ismael faz referência, se eu entendi, Ismael, elogiosa, que é o Abelardo Montenegro. O romance cearense. Só para tomar a literatura. Eu acho que, embora a geração de intelectuais universitários tenha a obrigação de ter muito mais consistência teórica e muito mais metodologia científica do que esses autores pré-universidade moderna, no entanto, embora que o Abelardo tenha sido professor nosso,
não é? O Zé Ramos Teorão não é, ou não era, quando escreveu este livro, professor universitário, não é? Mas acho que há obras importantes que ultrapassam o impressionismo, que ultrapassam o senso comum, que ultrapassam, que não criam estereótipos. Acho até que no caso do Zé Ramos e Teorão, e no próprio caso do Abelardo, quando, por exemplo, trabalha o José de Alencar, né, que há um ensaio muito bem escrito, né, da Ana Maria Roland. da Ana Maria Roland, sobre Zé de Alencar, mas, no entanto, é um ensaio que aceita o que eu chamaria um estereótipo muito respeitável, criado com o próprio Machado de Assis, no ensaio que fez sobre o Zé de Alencar. Mas nós vamos ver, se estudarmos com mais precisão, que o sertanejo do José de Alencar é muito mais mítico do que real, porque ele não conhecia esse assunto. O Franklin Távora foi quem iniciou isso. Tem a prioridade do romance das secas, do romance regionalista, do sertanejo. E o Abelardo trata dessa questão. O Ismael faz uma referência crítica no seu ensaio, né? Portanto, há autores. Aí eu perguntaria, eu levanto essa questão inicialmente, porque, em que supera o senso comum, em que desmonta os estereótipos e em que supera o impressionismo. E para que você possa responder com o brilho, que eu sei que lhe é característico, eu quero fazer um juízo de valor sobre alguns artigos. São 26, obviamente, eu não vou falar de todos, mas só lembrando o seguinte, nós temos aqui o artigo A Terra do Exílio, Sertão Redimido, da Ana, que eu considero um ensaio. Mas nós temos outros artigos que têm valor. É bom que, quero que até o auditório e o Gilmar me entendam, como, por exemplo, o da doutora Martini, que não é um ensaio, eu diria que é um relatório, um relatório de pesquisa. Não é? Eu diria que o Ceará Faz Feira, da Sulamita, que é uma pessoa competente, é uma crônica. Eu acho que até é uma parte de algum trabalho maior, mas uma parte. Diria que, por exemplo, a imagem do Ceará, Cultura Local, Mudança Global, do Silas, é muito mais um relatório de prestação de contas e um ajuste de contas com seus desafetos. E olha, eu sou assim. Viu? Bom, o Sol Oblíquo da Dodora Guimarães é muito mais uma transferência da palavra para o servo. Para também fazer um ajuste de contas. Mas é um ajuste de contas também. Bom, vamos em frente. O trabalho do meu querido amigo José, olha que perversidade, eu estar nessa situação. Eu tenho um maior apreço pelo José Ronaldo Aguiar Salgado. Uma figura maravilhosa. Salgado, Mas o seu texto não é um ensaio, é digamos assim, um arrolamento de coisas e sobre o jornalismo do Ceará, para que vocês que não têm o livro, Ceará em Mídia, anotações sobre a imprensa cearense. Há lacunas terríveis aqui. O jornalismo moderno do Ceará começa com o jornal. Não é citado no trabalho dele. A revolução modernizante do jornalismo do Ceará foi feita na Gazeta de Notícias, sob a direção do Duval Aires, e aqui eu faço um pouco... Nós três participamos. Um pouco o elogio de nós três, né? Porque nós três participamos. Aliás, o Gilmar foi lançado como cronista, e uma das lamentações que eu faço ao Gilmar é que o Gilmar, quando foi lançado na Gazeta de Notícias como um garoto, esses garotos geniais que aparecem uma vez a cada século, ele foi lançado como cronista. E eu que era um crítico literário encrenqueiro, assim, uma espécie de Agripino diminuído, que o Agripino gostava de criticar todo mundo, e eu gostava de criticar os medalhões. Comecei com o Eduardo Campos, que era o dono do Ceará no tempo da ditadura, né? Depois peguei aquele sujeito que se diz poeta, aquele Benevides. O príncipe dos poetas. Pois é, esses Benevides, o Bonavides, Benevides. É o Benevides, que é do Mauro, é da família do Mauro, né? Pois é, que se diz poeta. Mas, quando eu li o texto do Gilmar, um jovem, eu fiquei surpreendido com o cronista que era, e que presumo que é, se quiser sê-lo, né, o Gilmar de Carvalho. Pois na Gazeta não está aqui. E mais, nós tivemos jornais interessantes aqui, como, por exemplo, o Jornal Nordeste,
que eu chamo Jornal de Militância. Foi Exatamente. criado para defender uma ideologia, um ponto de vista reacionário, por sinal. Mas era para defender. Está fora disso. Outra observação que aí incide diretamente sobre o texto. Eu estou falando das lacunas, sobre o texto. O meu amigo Salgado quer fazer um omelete sem quebra-ovos. Fala, Jornal O Povo, Diário do Nordeste, Jornal O Povo, Diário do Nordeste e tal. Sim, e daí? Qual é o juízo de valor? Qual é a análise? E está errado. E há umas crônicas. Algumas que minha parca inteligência não alcança, não é? Como essa do exílio ou porque o cearense migra. Disse tudo aqui, pedante. E quando você vai perguntar por que o cearense migra, por causa da seca. Aí precisava ir lá no Adão, ir lá na Eva, uma crônica, para ser elegante, usar do termo, né? Como é o termo? Usamos da República. Como é que é? Delicado, né? Para usar de delicadeza, é uma crônica. O Ceará, ideia do Custódio Almeida, leiam vocês, porque não dá para resumir o que não é a impressão do vácuo, mas é uma crônica também. Então, onde está a superação do senso comum? Onde está a superação do impressionismo? E tem duas coisas que me deixaram incomodado aqui. Uma é que eu olhei criteriosamente as bibliografias. Como tem autor estrangeiro citado? Não é? Como é cheio de autores estrangeiros. Nada de xenofobia, mas tratar da cultura do Ceará, esquecemos, com exceção de alguns, entre os quais está o Ismael, a Ana, Capistrano de Abreu. Ora, a civilização do couro está fora deste livro. As lacunas, você já se referiu. Mas Capistrano de Abreu cria uma interpretação do Ceará. Você, para falar do Brasil, você quer fazer um retrato do Brasil, mesmo impressionista, mais acima do impressionismo, há certos autores que não podem deixar de ser examinados. Não vejo Celso Furtado para mexer com o Nordeste, não vejo até o Chico de Oliveira para mexer com o Nordeste, não vejo o hoje muito badalado, mas antes tão negado, Gilberto Freire. E não vejo autores brasileiros e cearenses que estudaram o Ceará examinados aqui. Quando a gente falava assim em senso comum, talvez muito mais, eu acho que eu me empolguei com a condição de organizador e gostaria de dizer que eu fui, na verdade, organizador e não, assim, o orientador do livro, né? Alguns foram devolvidos para alguns ajustes, mas a gente tinha que, de certo modo não, a gente tinha que respeitar o que as pessoas estavam querendo dizer, como elas escreviam e tudo. Quando a gente fala em senso comum, talvez muito mais alto do que as pessoas do Instituto Histórico ou da Academia de Letras ou esses intelectuais pelos quais a gente muitas vezes não tem muita admiração, eu acho que a gente quis dizer talvez assim, o discurso da mídia, algumas construções que são muito ligeiras e são muito rápidas assim. E na verdade assim talvez o estereótipo mais incômodo seja o estereótipo da irreverência, né? Que é um estereótipo que nos reduz todos a Escolástica, Rosicléia e Falcão. E aí é onde entra também embora eu esteja um pouco bravo hoje, mas é onde entra um mérito da Fundação Demócrito Rocha, que é não apostar nisso, como, por exemplo, outros editores que vão por esse filão da venda mais fácil, da venda mais barata, da piada escrachada. Então, acho que quando a gente quer dizer fugir ao senso comum, seria talvez ir de uma maneira mais densa, né? Agora, claro que essa densidade, ela não está isenta de falhas. Em relação aos estereótipos, o que a gente quis, ou pelo menos o que a gente discutiu com alguns autores, era nesse sentido de não se contentar com a visão mais fácil, esse senso comum, essa coisa da hospitalidade cearense, essa coisa da irreverência. Então, vamos tentar compreender que por trás
da hospitalidade, existe a grosseria, a puxada de tapete, o escárnio, né? Que essa irreverência é muito mais uma forma de não saber conviver com a diferença, de negar o outro. É a mesma violência que vaiava a burra preta na Praça do Ferreira, a mesma violência que, por exemplo, que se omite diante desse livro, né? Vocês três são as primeiras pessoas que estão falando publicamente sobre esse livro. Não saiu nenhuma resenha. No próximo bloco, em discussão, a singularidade do nordestino. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante, a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Nesse bloco, você vai ver algumas das facetas da cultura cearense abordadas pelo livro Bonito pra Chover. Para o arquiteto José Pepe Capello, um dos debatedores, a obra é uma explosão de entusiasmo de jovens autores e gera inquietação, obrigando o leitor a se aprofundar mais em cada tema. Depois que falo alto, depois que falo, praticamente você tem muito pouca coisa a dizer, porque eles já disseram tudo. Isso é, a análise que ele faz do livro, eu acho que não tem muito o que se dizer. Mas o que a única coisa que dentro da minha ótica, bastante prática e racional, desprovida de tanto, é que eu acho que esse livro é, no fim, o fruto do entusiasmo e da enorme juvenilidade do grupo que montou esse livro. Isso é, de um Ismael por Deus, que não fica velho nunca, né? De uma Renata. Todo mundo desse que fez esse livro participou e que é uma explosão muito de jovialidade e que nisso tudo, em contrapartida de um grupo extremamente profissional que é o jornal O Povo, que tenta traduzir o livro num conjunto gráfico extremamente agradável de ver, bem informado, com toda uma série de dados gráficos muito interessantes. Mas, afora isso, o livro mostra algumas das facetas mais importantes da cultura cearense e demonstra que ainda falta muito por conhecer e divulgar. Existem temas que ainda estão muito inexplorados, no que nos permitiriam discutir, que atualmente não nos permitiria discutir as verdades, ou algumas verdades, dessas singularidades do ser cearense. O livro tem uma coisa muito interessante, porque o título dele é extremamente expressivo, representa muito uma característica nossa.
E eu vou lhe dizer, e vou extrapolar porque não é nem cearense, ele é nordestino. Bonito para chover é uma coisa muito de quem vive disso aí. E o subtítulo se chama O Ensaio sobre a Cultura Cearense. E o livro tem uma coisa interessantíssima, que de repente ele deixou de ser Ensaio sobre a Cultura Cearense e passa a ser a cearensidade. Porque o texto que encabeça uma série de textos é o texto do Ismael por Deus, que é sobre a cearensidade. Então, isso leva a crer que o livro vai tratar sobre um determinado tema específico e que ele é muito variado, porque essa explosão de entusiasmo que foi gerado reuniu um grupo de tantos escritores e tantos estudiosos e que talvez não tenham conseguido atingir em cheio assim um determinado tema, mas que ele traduz uma coisa muito importante, que isso tem que fazer parte de pelo menos a biblioteca de qualquer pessoa que tente ou que goste ou que trabalhe sobre a cultura cearense. É que mesmo que em alguns casos, alguns textos não sejam conclusivos, ou seja, eles são textos de pesquisa. Eles revelam dados que foram pesquisados e que possivelmente aquele ensaio ou aquela crônica não tenha chegado a uma conclusão, mas ela chegou a lançar dados. E que isso é a coisa mais importante do livro, porque pode e necessariamente vai gerar a continuidade dele em outros trabalhos, que isso aqui será, não estou falando em semente, será a inquietação que vai gerar. Eu acho que o Gilmar deve ter sofrido muito porque ele não conseguiu dar uma, levar. O entusiasmo foi maior do que a racionalidade do Gilmar. E, às vezes eu fico pensando nesse livro pelas disparidades, muitas vezes, entre um trabalho e outro trabalho. Inegavelmente tem uns trabalhos gostosíssimos de ler, sabe? Que da Ana Maria Roland, que tem um texto que ela cita do Leguidinho do Poço, quando ela faz isso, que ele ficava olhando as garças caminhar, porque fazia lembrar a elegância do caminhar da Dona Flor. Aí, na delicadeza, aí de verdade é isso, sabe? Essa delicadeza que faltava nós hoje. Em relação a esta quebra de alguns trabalhos serem melhores do que o outro, eu concordo que são, e seria complicado assim você encontrar o mesmo nível. Agora, queria voltar um pouco ao que o Alto falou em relação aos autores estrangeiros, e eu diria que eu também concordo e que há uma certa pressão da academia para que a gente legitime o que a gente fala a partir do respaldo de um autor estrangeiro, e que isso muitas vezes é uma exigência, e como nós trabalhamos com um grande número de pesquisadores jovens, né, 2 dos quais estão aqui, deveriam estar aqui na frente. O Pablo Assunção e a Kênia Rios. Às vezes, desta forma, este molde da academia, eu gostaria muito que tivesse os dias contados. Inclusive, assim, aproveito, já que vocês estão dizendo para todo mundo comprar o bonito, comprem também o Madeira Matriz, que é uma tese de doutorado que não tem uma nota de rodapé. E cita alguns autores, mas o principal autor é o povo de Juazeiro, né? Então não tem muitas aspas. Aí isso é um problema muito da academia. E a maior parte desses trabalhos vem de monografia, de dissertações, de teses, né, de pessoas ou que têm trajetória acadêmica ou que passaram pela academia. Aí fica difícil você impedir ou nem seria correto pedir que retirassem a bibliografia ou que não fizessem as citações, mas a gente pensa que com o amadurecimento, né, que vem com o tempo, e que, por exemplo, o Ismael, que abre o livro, é uma pessoa que é professor titular da universidade, pode se permitir não ficar
citando autores a cada parágrafo, né? Já uma pessoa mais jovem acha que deve colocar porque o orientador pediu, porque senão a banca não vai considerar aquele trabalho. E esse fascínio por autores estrangeiros é inevitável, porque a gente acha sempre que eles estão mais avançados do que a gente, né? Infelizmente. E uma outra lacuna seria, talvez, um ensaio sobre o Capistrano, que é um cearense para quem nós devemos todas as homenagens possíveis, né? E cujo Sesc Centenário foi comemorado de uma maneira tão pobre, tão tímida, né? Bom, nós já estamos começando a receber as perguntas da plateia. A primeira pergunta que nos chega aqui é de um dos ensaístas, do Ismael Por Deus. Não é pergunta, é provocação. É provocação, né? O Alto já pescou aqui, já olhou. E como ele pescou, ele vai querer responder também. Mas a pergunta, a provocação, no caso, é dirigida ao Gilmar, que é o nosso convidado, representando todos os ensaístas. E depois eu vou passar a palavra para você também entrar, né, nessa provocação do Ismael. É a seguinte: gostaria de saber a opinião do palco, portanto, nós estamos... Está certo? Correto, está correto. Do palco, sobre a questão levantada sobre a falta de eco em Fortaleza para as produções culturais. Mas me parece que a falta de eco vem exatamente por falta de uma política cultural, né? Que nós nunca tivemos uma continuidade. Que essas leis de patrocínio, elas inibiram assim, o poder contestatório dos artistas. As pessoas querem dinheiro para publicar um livro, montar uma peça, fazer um CD, E a gente não tem mais aquela saudável transgressão que a arte serve para isso. A arte agora passou a servir só para o mercado. E, sim, vai por aí e é muito mais complicado e talvez seja objeto de um bonito para chover 3. Quando eu entrei no jornalismo, na década de 60, e eu era menino, quero deixar isso bem claro. É trabalho infantil, né? Eu era aluno do Liceu do Ceará e me tornei jornalista pelas mãos da minha querida amiga e mestra Adísia Sá. E uma coisa era interessante na década de 60. Nós tínhamos 5 jornais, todos eles tinham suplementos literários semanais. E não era aquele suplemento cultura do jornal Diário do Nordeste, que aquilo não é um suplemento cultural, não é? Aquilo é um espaço para publicação de coisas de amigos e de acidentais. Não é? Eram suplementos que discutiam a vida cultural da cidade e do Estado. E se recuarmos mais, se formos para o período da padaria espiritual, né, da Academia Francesa, dos movimentos culturais no século XIX, nós vamos ter não só os jornais tratando, mas publicações, revistas, inclusive dos operários, dos trabalhadores. Os cacheiros da Fênix Cacheral tinham uma publicação interessantíssima. Os gráficos tinham uma publicação interessantíssima, além dos jornais de maior circulação. Esse fenômeno, ele se encerra fundamentalmente no final da década de 80. Né? 80 acabaram-se os suplementos culturais. O próprio Jornal O Povo, que manteve, né, até com o Rogaciano Leite Filho, durante um período, foi o último, morre o Rogaciano, acabou o Caderno de Cultura. Então, nós não temos suplementos culturais. O que é que nós temos? São cadernos que eles chamam de jornalismo cultural, cuja política é fazer a cobertura cotidiana, é noticiar os acontecimentos. E eles dizem que é noticiar o que acontece. E fazem uma seleção ao avesso. As coisas importantes, do ponto de vista de qualidade, não são noticiadas. Nós estamos sendo enganados. Não se acompanha a vida cultural dessa cidade. Eu compro um jornal que é muito caro e a imprensa é suja, né? Você pega o jornal, suja as mãos e tem a consciência de muita gente suja também. Mas veja, nós, os leitores, temos a obrigação de cobrar desses jornais, porque não cobrem a vida científica, cultural, universitária, artística do Ceará.
Não é o ator de teatro, o diretor de teatro, não é o Ricardo que tem que ir atrás da notícia, não é o conservatório de música que tem que dizer que vai fazer a comemoração, é a imprensa que tem que ir lá, não são vocês que têm que pedir. Eu sei que vocês não pedem, mas não são vocês que têm que ir atrás, é a imprensa que tem que procurar vocês. Por isso que eu louvo essa iniciativa aqui do banco, né, que é um banco. Eu costumo dizer que quando o comunismo vier, eu ainda acredito nisso, eu serei um dos que vai à frente fuzilar os banqueiros. Né? Não o diretor do banco, que é nosso colega da universidade. Viu? Mas veja, isso é uma coisa. O banco está fazendo isso. Olha, isso é um tapa na cara da imprensa do Ceará. E finalmente, para encerrar, tem a ver também com outra coisa. Eu não acredito em cultura democrática que não seja aquela mantida pelo seu público consumidor. O mecenato estatal é importante, necessário e é dever do Estado. Mas não pode se ter uma cultura democrática fiada exclusivamente no recurso estatal. Não é esse negócio do mercado. Vamos fazer lei Gereissati, lei no Rouanet, não sei o quê. Não é? Até porque o Gereissati não gosta de cultura. Talvez ele tenha conhecido 2 livros, o Caixa 1 e o Caixa 2. Não é? Então, mas é porque nós precisamos, nós, os leitores, os espectadores, é que temos que também ter o compromisso de fazer cultura, de comprar o livro. As perguntas que eu passo agora para o Gilmar, em cima exatamente dessa questão da crise de identidade cearense, são do Nelson Barbosa, que é coordenador de eventos e educador social, e do Carlos Lucena, que é pesquisador rodoviário. O Nelson faz um preâmbulo que diz assim: apesar do seu potencial cultural, geografia privilegiada, o Ceará e sua capital Fortaleza estão abandonados à própria sorte. Os intelectuais pedantes e pretensiosos, a elite ignorante e preconceituosa, a classe média omissa e acovardada, o povão coitado, analfabeto e incompetente, a imprensa pobre e provinciana, a classe política corrupta e servil, as instituições públicas e privadas insensíveis e ausente quanto aos seus deveres. Pergunto, será que quem mais trabalha e luta por dias melhores tem que ser sempre os sulistas ou estrangeiros? E o Carlos Lucena completa: falou-se do vizinho estado de Pernambuco como mais avançado culturalmente. Pergunto se não seria os cearenses menos bairristas que os baianos e pernambucanos? Bem, o Nelson, ele faz uma análise assim muito contundente do quadro, e no fim ele pergunta: será que quem mais trabalha e luta por dias melhores tem que ser sulistas ou estrangeiros? Acredito que não. Eu acho que nós também trabalhamos e lutamos por dias melhores. Agora, acho que talvez faltem condições desse trabalho aparecer, ou o trabalho seja até certo ponto quixotesco, assim, as instituições, o sistema é muito mais forte, e a nossa luta é uma luta de guerrilhas, mas a gente vai continuar lutando, e eu acredito que não temos necessariamente que sermos sulistas ou estrangeiros. Em relação ao bairrismo, o Carlos Lucena, eu te diria que o cearense é muito bairrista. Tudo aqui é o maior do mundo, tudo é o melhor, né? Tudo, eu não vejo assim como os baianos e pernambucanos sendo mais bairristas do que nós. Talvez o nosso excesso de bairrismo venha exatamente, aí eu vou cair no senso comum, reforçar estereótipo, mas vem exatamente pelo fato da nossa condição de extrema pobreza, de indigência, eu diria, pela falta de uma história de Fausto, uma história de igrejas pobres, casas pobres, apesar de algumas muito bonitas, que o Marciano lamenta a destruição, ele e o Liberal de Castro, mas nós temos que, não concordo, eu penso talvez que os pernambucanos, os baianos têm muito lixo aí pelo meio, mas os pernambucanos, eles têm uma política cultural bem definida, e o que eles fazem é muito consequente. Que espaços estão reservados para os jovens que buscam na literatura formas de expressão? Voltamos em instantes. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD.
Dou prioridade realmente a esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente. Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás a fortuna, vem pegá-la de emboscada, né? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique, entendeu? O jornalista Gilmar de Carvalho é conhecido como um dos grandes estudiosos da cultura cearense. Ao iniciar a carreira no jornalismo do Ceará, ele sofreu pressões por expressar suas ideias. Obstinado, Gilmar de Carvalho superou os obstáculos e hoje tem um nome reconhecido até fora do país. E os jovens autores? O que devem fazer para garantir um espaço no mundo das artes? E quando eu tentei publicar o meu primeiro livro, eu fui muito desestimulado. As pessoas diziam que os intelectuais legitimados, né, das academias, dos institutos, que eu era muito jovem, que não podia publicar, que depois eu ia me arrepender do que eu estava publicando. Eu acredito que as pessoas jovens sempre têm uma contribuição muito grande para dar. E, infelizmente, assim, os espaços estão cada vez mais fechados. Mas, assim, ao invés de ficar lamentando o fechamento dos espaços, assim, acho que essa geração poderia buscar alternativas, como se buscou nos tempos da ditadura, a geração do mimeógrafo, como muitas saídas, muitas alternativas foram buscadas. Então, ficar só reclamando porque as coisas estão fechadas vai ser complicado, porque a indústria cultural se organizou de uma maneira, Antônio Marcos, que só vai publicar o que vende. Então, querer que uma editora vá descobrir um jovem autor é meio complicado. O jovem autor vai ter que encontrar brechas, grafitar, fazer camisetas em silkscreen, pregar textos em espaços não permitidos, enfim. Vai ter que chamar atenção, dizer que existe, e a gente está muito curioso, eu particularmente estou muito curioso para saber o que é que os jovens estão escrevendo em termos de ficção, de poesia e de ficção, como também em termos de que linguagens novas estão surgindo em termos de teatro, em termos de vídeo, em termos de música. Nós estamos muito presos a um modelo. Música é muito uma diluição do Fagner, do Ednardo, do Belchior ainda, né? Mas já tem, eu acredito que tem muitas coisas novas. E em termos de literatura, nós não temos mais os suplementos, não temos também revistas, mas eu penso que, nesse sentido, a internet poderia ser talvez um instrumento para a colocação desses textos e a gente precisa ter acesso a esses textos. Mas dificilmente isto virá por conta de uma política cultural ou alguém da Secretaria da Cultura ou das universidades vai publicar jovens autores. Eu queria voltar às perguntas da plateia também, interagir aqui. Tem uma dirigida especificamente para o Pepe, do arquiteto Jaime Leitão. A fragilidade da imprensa cearense é mais um sintoma da penúria cultural e financeira que passou a prevalecer em Fortaleza. O exemplo mais dramático é que a imprensa jamais travou qualquer debate sobre as graves questões urbanas que comprometeram a cidade nos últimos anos. A desfiguração formal, a explosão desordenada, a poluição visual, a perda da urbanidade, das árvores, das calçadas, do descontrole da explosão urbana, o desmonte de uma incipiente estrutura de planejamento urbano nas últimas 2 décadas. E o curioso é que essa discussão não acontece mesmo em anos de campanha política para a prefeitura. Verdade. Em que fica patente o pequeno papel, né, Jaime? O pequeno papel da atuação dos arquitetos nessa área e uma enorme miopia dos órgãos de imprensa para problemas que tocam
de perto a qualquer cidadão. Há uma explicação para isso, Pepe? A pergunta é para você. Não. É muito simples. Nesse Estado, a única política consistente que existe e definida nos últimos 40 anos é de destruição da memória. E é uma coisa muito simples que se possa falar disso. A cidade de Fortaleza era o centro da cidade de Fortaleza até os anos 50, quando termina a pós-guerra. Até esse período, a cidade de Fortaleza era dotada de um sistema de transportes coletivos, que era o bonde, em que o bonde era um transporte coletivo onde andava toda a população, do governador da província ao carniceiro, andava de bonde. Então isso gerava um nível de inter-relação entre usuário, cidade e habitante muito forte, e a cidade tinha todos os códigos de obra de preservação da sua paisagem e preservação da sua, mesmo que o terreno não tivesse uma casa, ele sempre era fechado para manter sempre uma determinada forma de ler a cidade. Então o que acontece é que iniciou-se um processo de demolição ou de destruição ou de supressão da memória a partir dos anos 50, quando se inicia uma grande luta, isso já vem dos anos 40, que é a grande luta em que eu chamo a luta entre os chacareiros e os aristocratas da cidade. Os chacareiros são os que vão para a aldeota. São as pessoas egressas do sertão, que vêm do sertão e vão para a aldeota. E lá se institui um reinado ou uma instituição onde esses próprio conjunto, que foi muito bem relatado no livro do Jades sobre o chamado aldeota, as intrigas que aparecem. Então, a cidade transpassa o que é o Riacho Pajeú e vai viver do lado leste da cidade, em contrapartida à aristocracia que tinha para o lado oeste, que é Jacarecanga. E aí é onde estão todos os grandes chalés e os grandes bangalôs, como se chamava na época, as grandes inversões do Filomeno Gomes, como o Lord Hotel. Então, todo o conjunto de informações estava aí. Se inicia de uma forma sistemática uma política de destruição de todo esse processo. E o que é que se faz? Essa guerra se inicia, onde se institucionaliza politicamente, se elegem deputados, se elegem governadores, os governadores destroem o patrimônio, começa mesmo pelo próprio Pascoal Barroso, que vai e vende o Palácio da Luz e acaba com o Palácio da Luz, daí mudam, faz um novo centro cultural do lado da outra cidade, que o chama cidade, que usurpou o nome da outra cidade. Ela vai para o lado de lá e monta um centro cultural, monta o centro administrativo e vai ao mesmo tempo, abandona o centro da cidade e abandona a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza, que é um trabalho que nós estamos escrevendo, a nova cidade de Fortaleza é a cidade do Pajeú para lá, para o leste. E do Pajeú para o oeste, ela é abandonada. Então, até agora, até o presente momento, por exemplo, a primeira coisa que a aldeota faz é destruir o Palácio do Plástico. Porque isso é o único código que vale para a cidade, que era o único link que tinha com a cidade antiga, era aquilo lá, ele destrói. E sucessivamente ele vem num processo de destruição que vem acabando todo o seu conjunto de informações sobre a cidade de Fortaleza. E a destruição de uma coisa chamada a identidade urbana que você tem. E essa identidade urbana chega ao ponto de destruir sucessivamente todos os ícones. Que se você vai levando, você destrói todos os cinemas, você destrói todas as casas de espetáculo, você destrói todos os restaurantes, você destrói todos os hotéis, você destrói todos os teatros. Não existe mais teatro no centro da cidade. Existe um mausoléu chamado Teatro César de Alencar, que está fechado e não se faz mais nada. Então, a partir daí, acabam com os jornais. E o último estertor está dando o povo. Está perdendo constantemente em relação ao Diário do Nordeste, por sua participação. Ele agora está com 18, 17 mil tiragens diárias, enquanto o outro está com 40 mil.
ele está subindo, está desaparecendo. Então, o processo é um processo sistemático de destruir. Então, eu acho que a nossa política não é discutir. Eu acho que nós teríamos que discutir uma coisa mais importante. É o que refazer com a nossa cidade. A nossa cidade perdeu todas seus ícones, não tem mais nenhuma informação estrutural sobre isso. Com isso, instituiu-se uma coisa que o Gilmar já falou, das puxadas de tapete. Porque vivemos agora numa nova égide, a égide de você fazer sacanagem. Então, o esquema agora não é de você ter a cidade como uma coisa beneplácita para desfrutar dela. O que você tem hoje é uma sacanagem em cima da outra. Então, você tem que estar atento, você não pode tirar férias. Quando você voltar, você já não tem mais nem emprego, não tem mais nada. Isso passa com o Gilmar, que ele estava contando. Ele tirou umas férias de 6 meses aí, quando voltou, já perdeu os incentivos que tinha, porque é o processo. Esse é o sistema que nós estamos inventando. E o Jaime, nesse processo está acontecendo que nós estamos destruindo sucessivamente, gradativamente. Quando você vê, sabe, que se mantém o Ideal Clube, porque é o último bastião da nossa aristocracia, que para subsistir abriu mão para que os novos donos da cidade assumissem postos dentro do Ideal. Por isso que se mantém. Então, a cidade, quando você vista por esse ângulo, por essa nova visão, você pode compreendê-la. Você pode compreender porque que para você ir para o centro da cidade da Aldeota, você usa os mesmos caminhos que usava há 70 anos. Isso é, você só pode chegar no centro pela Costa Barros e mais nada. Tá? Só pode sair pela Santos Dumont e mais nada. E aí, o que é que você faz? Foi o processo natural. A eleição dos novos dirigentes políticos fizeram com que tirassem daí o centro da cidade, tirassem daí os bancos, tirassem daí tudo. Infelizmente, por exemplo, o Banco do Nordeste, que está fazendo essa coisa, é o primeiro que está tentando voltar de novo para o centro, porque acha que a identidade do banco é compatível com a identidade da cidade. Então, ele tem que voltar de novo para cá. Mas você compreende, se você andar nessa cidade pela Major Facundo daqui para lá, você vai encontrar uns túmulos, sabe, que foram grandes repartições públicas, foram grandes hotéis, e que, sabe, são incompreensíveis coisas que acontecem. Nós temos saudade do nosso Excelso Hotel ali, mas o Excelso Hotel, quando foi construído pelo Plácido, ele derrubou uma casa do Comendador Machado que tinha 103 anos de idade. Mas hoje nós temos saudade porque o Excelso, assim, e ele está louco para recuperar. Eu também estou. Mas chega um momento que o processo é sempre contra. Você está sempre remando contra a maré. E aí fica claro também que a reflexão sobre a cultura da gente, sobre a realidade cearense, fica sendo uma tarefa urgente de todos nós, né? Esse livro é um bom começo, novamente, é um bom começo dessa reflexão, porque uma calamidade dessa que o Pepe sintetizou indica que nós conhecemos pouco de tudo que já foi dito, foi escrito, foi relatado sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, sobre a nossa cultura, e é por isso que a gente deixa isso acontecer. A gente temia, né? Dizem que é mais um estereótipo que a gente desconstrói, que dia de chuva cearense não sai de casa, né? Então tem muita gente aqui, isso é muito agradável, é muito bom para a gente, e agradecer ao Banco do Nordeste, ao Centro Cultural. Como já foi ressaltado, é importante que o banco se volte para o centro, e mais importante ainda vai ser quando este Centro Cultural estiver funcionando aos domingos, que aí nós teremos realmente uma cidade mais pulsante e uma cidade que vai começar a modificar aquilo que o Pepe falou tão bem. E a partir daí agradecer a presença dos autores, dizer que eu estou aqui, né, por procuração deles, mas na verdade todos deveriam estar aqui, não apenas eu, e lamentar que algumas perguntas não tenham sido respondidas, mas a gente promete responder as dos que têm e-mail. E chegamos ao fim de mais um programa Literato, que trouxe hoje um debate sobre o livro Bonito para Chover. Até o nosso próximo encontro.